Olá, jovens de 0 a 110 anos. Quero compartilhar uma palavra com vocês que a primeira parte dela, a base, está lá em Números 6, de 1 a 8, que ela fala sobre o voto do Nazireu. Né? O que é esse voto, então? Lá em Israel, né? Com Moisés tinha os levitas que cuidavam do tabernáculo e faziam as coisas, né? O sacrifício, todas as questões da tenda, da arca, da aliança. Eram os levitas que eram responsáveis por isso. E o Levi e o voto do Nazireu era aquela pessoa que queria estar também separada para fazer a vontade de Deus e que Deus cumprisse o propósito na vida dela. Então essa pessoa era separada, ela não poderia raspar sua cabeça, ela teria que não poderia tomar bebida forte, bebida relacionada aí a uvas, né? E também ela não poderia pegar em cadáveres. Então era uma pessoa aí que era separada em um voto e também fazia aí tinha sua comunhão com Deus. Era uma pessoa aí que, assim como, né, os levitas era porque nascia na família, na tribo de Levi, e o nazireu era por opção, a pessoa, né, ou os pais, né, optavam por esse voto e a criança era nazireu do Senhor, ou a própria pessoa, indiferente seja homem ou mulher. Então nós tivemos vários aí na Bíblia que fizeram esse voto, mas hoje vamos falar de dois específicos. Um deles é bem conhecido, né, sobre esse voto, que é Sansão. Então Sansão, ele é um último juiz, né, da era dos juízes, e a mãe dele era estéril, e aparece um anjo do Senhor, fala com ela e fala desse menino que ia libertar Israel, que ia ser, né, um libertador, e tem esse voto do Nazireu. Então Sansão, né, desde a sua infância ali, ele não cortou seus cabelos. A Bíblia fala as tranças de Sansão, né? Então ele tem um cabelo muito grande. Naquela época, acredito que não tinha condicionador, né, tudo isso, então ele tinha que fazer toda uma manobra para prender seu cabelo. Ele fazia as tranças no seu cabelo. E ele também não poderia tocar em cadáveres, ele também não poderia beber, né, de bebidas aí feitas com a uva. E também outras questões que ele tinha aí sobre ele ser do povo de Deus de Israel. Ele também não se misturava com outros povos, né, que era algo que Deus tinha deixado determinado aí para eles. E infelizmente Sansão faz tudo ao contrário, né? Foi um homem usado, né? O Espírito do Senhor, quando estava, né, com ele tinha uma força sobrenatural, ele vencia os inimigos, ele fez uma libertação ao povo, só que não cumpriu totalmente seu propósito, porque ele começou a fazer as coisas que não eram do agrado de Deus e rompendo seu voto aos poucos aí, o voto seu de Nazireu, né? Então o que acontece? Ele foi aí, infelizmente, casou com uma pessoa de outro povo que não era o dele. Ele, numa estrada, ele pegou o mel, né, de um cadáver, que estava próximo de um cadáver, então ele já fez isso. Ele tomou de bebidas, mas tudo isso ainda não, ninguém sabia, ninguém via que ele tinha rompido o voto com Deus, porque não era visível. Então o que era visível e todo mundo ia perceber que ele rompeu o voto é quando ele raspasse a cabeça, né? O cabelo muito grande, as tranças. Então isso era visível. E às vezes a gente é assim também na nossa vida. A gente não está num relacionamento íntimo com Deus, a gente está rompendo algumas coisas do nosso voto, nosso propósito que nós fizemos com Deus, estamos desagradando a Deus de alguma forma, ou não estamos bem, mas isso ninguém está vendo por enquanto. É só nós estamos vivendo, é só a gente sabe do que está acontecendo. Mas nós temos ainda uma total ligação com Deus. Deus está pedindo o nosso arrependimento, para que a gente não venha romper por completo com as coisas de Deus, não venha se desviar dos caminhos do Senhor, não venha sair, né, da igreja onde você congrega, não venha raspar a cabeça, né? Porque quando você raspa a cabeça é um sinal que realmente você rompeu com tudo que é de Deus na sua vida e você quer que todas as pessoas saibam que realmente você rompeu. Então, infelizmente, Sansão, ele
achou que nada ia acontecer, ele rompe totalmente o voto. Então a força dele não estava no cabelo, mas estava na obediência em cumprir um voto. E quando ele raspa a sua cabeça, ele literalmente fala: ei, eu não faço mais parte desse voto, eu não quero mais isso para minha vida. E infelizmente, quando ele raspa a cabeça, os seus inimigos conseguem controlar ele, porque a benção, a presença de Deus sai, não está mais com Sansão, e Sansão, infelizmente, tem seus olhos furados, é preso e é ridicularizado pelos seus inimigos. No final da vida dele, ainda, né, Deus dá uma graça para ele, ele ainda consegue se arrepender, ouvir a voz de Deus, e Deus ainda fala com ele, mas não era isso que Deus tinha preparado, eu creio, para a vida de Sansão. Então, por causa que ele rompeu totalmente, ele raspou a cabeça, ele falou: ei, eu não sou mais, eu não tenho mais esse voto com Deus. Diferente de um nazireu, que também eu quero falar para vocês, que está na Bíblia, que às vezes a gente não acha que ele era nazireu, porque não tem esse, igual Sansão, não tem esse romper desse voto, ele cumpriu o seu voto, que ele foi Samuel, o grande profeta Samuel. Então o Samuel, ele estava, né, nessa transição aí entre Juízes ali, né, e começa aí Ruth, e depois as histórias, né, os livros de Samuel na Bíblia. Samuel também vem de uma história muito parecida com a de Sansão. Ele também, a mãe dele era estéril, Ana, né, Ana orou por causa disso, e Deus deu a graça para ela, deu um filho, e ela fez esse voto também de nazireu. Então naquela época, às vezes a mãe já fazia esse voto e continuava no filho por um determinado período ou pelo resto da vida, dependendo como era o voto. E Samuel foi assim. E além de Samuel ter esse voto do nazireu, ele também foi ofertado pela sua mãe o templo, né, ali ao sacerdócio. E Deus fala com ele. E é interessante que quando Deus vem falar com ele, o profeta da época, os filhos do profeta, a casa onde ele estava, ninguém escuta a voz de Deus, só Samuel escuta a voz de Deus. Isso é interessante, como que está os seus ouvidos espirituais, como está seu coração. Você está ouvindo a voz de Deus? Às vezes você está no mesmo local da sua família, você está na mesma igreja e tem pessoas ouvindo a voz de Deus, pessoas sentindo a presença de Deus, e você não. Será que é o local? Será que é a família? Ou será que às vezes é como você está o seu coração? Então Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus. E Deus falou com ele: Samuel, Senhor, Samuel, eis-me aqui, Senhor. E Samuel se levanta e começa a mudar a história da sua geração. Ele é um grande profeta da sua geração. Deus começa a falar novamente com aquela nação de Israel através do seu profeta. E não tem escrito na Bíblia que Samuel pegou em cadáver, que Samuel tomou bebidas aí da uva, que Samuel raspou sua cabeça, porque ele cumpriu o seu voto, ele cumpriu o propósito. E ele ainda, de tantas coisas que Deus usou ele ungiu o rei Davi, que é um dos maiores reis de todos os tempos de Israel. O rei Davi conseguiu juntar todas as tribos novamente com a graça de Deus. Ele que libertou Israel e teve aí abundância, e ele trouxe de novo a Arca da Aliança, ele trouxe a presença do próprio Deus para o povo, ele restaurou a aliança com Deus. Então, que tremenda vida aí de Samuel, que ungiu Davi. Eu creio que nós somos a geração de Samuel, uma geração abençoada, que Deus fala e que nós consigamos cumprir o nosso voto. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer a sua empresa, o seu carro, Deus quer o seu coração. Se o seu coração, a sua mente, a sua alma estiver ligada com Deus, todas as outras coisas será mais fácil. Eu creio na sua vida mais fácil de entendimento, não de facilidade. Então creia que Deus tem um propósito na sua vida. Apesar de hoje às vezes a gente não deixar o cabelo crescer, né? Não fazer esse voto do nazireu, que ele acabou há muito tempo atrás, mas nós podemos fazer um voto com Deus. Um voto de quê? De
honrar a Deus sobre todas as coisas, cumprir os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós, que é amar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, em tudo que você for fazer. É o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sua mente, seu coração, do seu corpo, da sua alma, e ligado com o Espírito de Deus, totalmente 100% Deus. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus de todo o seu coração e entendimento, você também vai amar seu próximo. Amar, às vezes, não só em palavras, mas em atitude, o que você conseguir ajudar as pessoas a levar a esse Jesus, a levar coisas que vão mudar a vida delas. Às vezes é um alimento, às vezes é uma palavra, às vezes é um cobertor. O que você conseguir impactar nessa sociedade, seja a área que for que você está, se você é empresário, se você é empregado, você é estudante ou não, o bairro que você estiver, a presença de Deus, o reino de Deus estabelecido é quando conseguimos mudar a realidade onde estamos. Então, se você está na sua família, que a sua família venha a ser abençoada através da sua vida. Se você onde você colocar a planta dos seus pés, saiba que você tem um grande voto com Deus, de cumprir um propósito na sua vida. E esse propósito vai te levar até uma missão. E a grande missão que Deus nos deixou, levar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de nações. Que Deus abençoe a vocês, que essa palavra venha falar no seu coração e que saiba que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, como está escrito na Bíblia, antes de seus ossos se formar. Saiba que você tem um propósito. Deus criou você com um propósito, não somente a profissão que você tem, não somente o nome que você tem, mas Deus criou você com um propósito. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço, até mais.